Bom dia, gente. Gente, o que é que está acontecendo com os nossos pastores? Os pastores foram chamados para pregar a palavra de Deus. E Jesus nos alertou dizendo que as nossas brigas, as nossas questões não é contra a carne nem o sangue, isto é, não é com o homem, mas é uma briga espiritual. O nosso inimigo não é o homem, é Satanás. E sendo assim, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, de toda a autoridade de Jesus, para lutar contra Satanás e vencer. Você só vence por causa do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus. Aí os pastores totalmente vazios de Cristo e vazios de Bíblia acham que é preciso algo mais que a palavra. É preciso que as pessoas se armem e vão à luta com armas. Armas mesmo. Quer dizer que a intenção destes pastores, já não é mais em ganhar alma, em obedecer o ide e imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a intenção deles é matar todo aquele que contraditá-los. É o caso das últimas palavras de Magno Malta. Ele faz um chamamento para as pessoas ir para as ruas badernar. E quase que indiretamente ele manda as pessoas se armarem. Gente, que Jesus tem um homem desse? Que autoridade tem um homem desse para pregar evangelho? Se ele defende armas, se ele defende a morte. Porque quando você vê um civil com a arma na mão, ou ele quer matar ou quer se matar. Logo, coisas boas não tem no coração de um pastor que porta uma arma. Para que um pastor quer uma arma? A arma de um pastor é a Bíblia, é a palavra de Deus, sabe? É a armadura que Jesus manda ele se revestir. O apóstolo Paulo manda que todo aquele que se predispõe a pregar, a falar de Jesus, a obedecer o ide imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que se revestir de toda a armadura de Deus, tem que comer a palavra. A palavra tem que estar dentro dele para os momentos difíceis, para que nos momentos difíceis ele possa resistir. Se assim não for, gente, ele é apenas mais um que se levanta e cai. Não tem forças. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, sabe, regendo a sua vida, a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos, o seu comportamento, ele não resiste e cai. E aí qualquer presepeiro que surgir, ele simplesmente nega Jesus e passa a adorá-lo. Foi o que aconteceu com Bolsonaro. Os pastores se venderam e se venderam por tão pouco, gente. A fama é que eles recebiam quilos de ouro. Bolsonaro pagou para que tivesse eles. A função dos pastores era simplesmente trabalhar nos 4 anos as mentes das pessoas. Fazer uma espécie de lavagem cerebral. E ele conseguiu, gente. Fez lavagem cerebral da maioria dos evangélicos. Hoje estão aí doentes, moral e espiritualmente. Não tem força nenhuma na casa do Senhor. Já não sabe que Deus eles servem. Os bolsonaristas, os pastores bolsonaristas e os membros mesmo, as pessoas menores da igreja, não sabem mais que Deus seguir. Porque antigamente, gente, um pastor tinha muita autoridade na igreja. Todos nós chamávamos de homem de Deus. Era um homem de Deus, a gente obedecia mesmo, a gente ouvia. Porque as palavras que saíam da sua boca comungavam com o que reza os textos bíblicos. E como não dizer amém? Como não dizer amém a uma pessoa que fala e você observa, você pesquisa, você lê e chega à conclusão do que o que ele está falando está nos textos bíblicos e você diz amém e obedece. Sabe, obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra de Deus, a gente obedece em nome da ordem.
para que exista ordem na congregação, é preciso que exista o princípio de hierarquia e de obediência. Você tem que obedecer para que as coisas deem certo. O que é que acontece hoje no meio da igreja? É que está uma bagunça, porque quando você vê um pastor defender a arma, como obedecer um pastor desse? Como dar ouvido a um pastor desse? Eu mesmo não dou. E não congrego numa igreja cujo pastor defende armas. Por exemplo, um Magno Malta da vida, que ele é metido a cantar. Sabe? Ele chama de louvores, aquele besteiró dele, ele chama aquilo de louvor. Quem é que vai perder tempo? Porque eu mesmo não perco meu tempo ouvindo Magno Malta. Sabe? Quer dizer que aquele homem se perdeu no tempo, caiu. Sabe, caiu. Gente, a história daquele cara é tão nojenta, ele era tão rebelde, sabe? Tão rebelde e grosseiro com a família, com a própria mãe, sabe? Deus socorreu aquele homem de uma maneira tamanha, mas ele é um infeliz malagradecido. Porque a história daquele homem é nojenta, chega a ser nojento. E ele não agradece pela oportunidade que Deus deu a ele e virou essa coisa do mal que é Magno Malta hoje. Porque Magno Malta hoje é um nojento. É um ser vil, é um ser nojento. O cara desse que defende crime. Porque defender Bolsonaro e a causa de Bolsonaro é defender crime. Logo, Magno Malta não passa de um criminoso ambulante que aí está, sabe? Descabeçado, é um descabeçado que ousa usar a bandeira do evangelho para dizer que é evangélico. Quer dizer, evangélico bolsonarista. A gente hoje coloca um adendo a mais. Você é evangélico bolsonarista e o evangélico não bolsonarista. Se é evangélico bolsonarista é alma caída, é alma cebosa, sabe? É desviado, crente desviado. Por exemplo, Silas Malafaia não para mais nas igrejas hoje. Ele vive de estudo gravando vídeo, mas ele não vai para a igreja hoje. Porque numa igreja que tem o Espírito Santo, Silas Malafaia, Magno Malta, Valdemiro Santiago, sabe? Essas pessoas não frequentam, essas pessoas frequentam o reduto deles, onde está cheio de demônios. Porque numa igreja onde tem a presença do Espírito Santo, estes homens não chegam, sabe? Estes homens não chegam, porque o propósito deles é trevoso. Não há lugar. Onde houver o Espírito Santo, há paz, há amor, há manifestação carismática dos atributos de Deus. E assim, amém, há crescimento da igreja. Esse lugar não é para Valdemiro Santiago e Silas Malafaia, José Wellington Bezerra da Costa. Por exemplo, esse José Wellington Bezerra da Costa, esse lixo, essa alma cebosa, que disse que na igreja que ele congrega um petista não entrava, porque o PT é um partido das trevas. Trevoso és tu, Satanás. Trevoso é tu, filhote de Beelzebul. Tu não tem credibilidade nenhuma. E tu vai pagar naquele dia pelas almas que tu jogou nas ruas. Porque as pessoas hoje não podem congregar nas Assembleias de Deus. Tem nojo das Assembleias por tua culpa. Tua culpa, pela culpa de José Wellington Bezerra da Costa. Esse infeliz causou um dano nas Assembleias de Deus, gente, que é terrível. É terrível. Sabe? Esse cara matou as Assembleias de Deus. Sabe? Tudo isso Deus está vendo. Um dia Deus cobrará de ti, infeliz, alma cebosa, ser das trevas, desviado do mal. É isso que José Wellington Bezerra da Costa é. Sabe, o que tem de crente, simplesmente, muitos perderam a paz por causa deste homem. Sabe, porque o conselho de Jesus é, venha como está. Ele não diz, venha você que vota em Lula, venha você que vota em Bolsonaro. Ele diz, venham todos e venham como está. Aí vem José Wellington Bezerra da Costa e faz acepção. Um dos mandamentos do Senhor é para não fazer acepção de pessoa, amar a todos. E você foi chamado por Jesus Cristo para amar as pessoas, alimentá-las, aconselhá-las, trazerem ao redil para curar suas bicheiras, suas feridas. É a função que tinha que ser para o José Wellington Bezerra da Costa, mas ele preferiu dar chutes, expulsá-las da igreja. Um homem desse não pode ser feliz nunca. E o peso
que está sobre os seus ombros será muito. O ai de Jesus está sobre os seus ombros, José Wellington Bezerra da Costa. E nós fazemos sempre uma pergunta: o que é que está acontecendo com os crentes? O que é que está acontecendo com os evangélicos? Principalmente das Assembleias de Deus, que já foi uma igreja de muita respeitabilidade e perdeu esse respeito. Só Jesus na causa.